Está sem o áudio, professor Isma. Espera aí só um segundinho. Agora está perfeito, perfeito. Jorge, bom dia, você está me ouvindo? Bom dia, estou ouvindo. Está ouvindo? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Ótimo. Muito Estamos bem. aguardando aí. Não estou vendo o André. Isso, o pessoal deve estar acessando, que a gente estava naquela sala teste. Agora a Angélica entrou. O André vai entrar brevemente, ele já está aqui. Olá, Angélica, tudo bem? Para poder passar Bom dia, comando. professor. Como estás, Angélica? Eu estou bem. Eu vou já começando. Gostei do seu sorriso. Obrigada. Quero agradecer a participação de todo mundo que está aqui conectado, a sua disponibilidade. Acho assim, né, não vou fazer nada formal, porque isso é meu webinar, a gente está começando agora esse serviço, semana que vem nós vamos ter outra. E acho que o seu currículo prescinde de grandes apresentações, mas muito obrigada mais uma vez. Eu espero que seja um momento enriquecedor para todo mundo. E vamos ver o que você tem. A gente está ansioso para saber o que você tem para falar. A gente espera Ok. Então, professor. Eu também quero agradecer aí a participar disso, uma matéria tão importante como essa, em nenhum cenário. Precisamos estar muito bem informados aí também, tá? Um abraço a todos. Obrigada. Melhores saudações também. Jorge, você vai falar, vai dizer algumas palavras, tal como tão gentilmente a Angélica introduziu o assunto. A Angélica já colocou, gostaríamos de agradecer a sua participação em nome da nossa diretoria. Tá? É muito importante nesse momento atual um evento como esse. E, mais uma vez, obrigado pela sua colaboração com a gente aí, tá bom? Estamos juntos. Perfeito. Bom, eu gostaria também de agradecer a oportunidade. Entendo que o tema é certamente candente, de grande relevância, é um momento particularmente complicado do mundo, é uma questão muito séria para todos nós brasileiros que estamos sentindo que algo que não vemos pode nos atacar aí da forma mais vil, mais violenta, mais terrível possível, né? A situação agora que nós estamos vivenciando é de um tudo ou nada. Então, quando a diretoria da Aberj abre para um seminário, na verdade, ela está criando também um importante serviço de utilidade pública, um serviço que se vincula ao interesse geral e que procura, antes de mais nada, criar condições de otimizar o bem-estar para toda a nossa comunidade nacional brasileira, e, em particular, a do Estado do Rio de Janeiro. Bancos têm uma importância colossal, sempre tenho enfatizado isso. Eles são os intermediários financeiros por excelência. Eles, na verdade, não lidam apenas com o capital, com poupanças, com captações de recursos para fazerem-se aplicações, mas bancos lidam também com crédito, com serviços tarifados. E isso significa que milhões de pessoas estão plugadas nesse sistema, todas elas com uma similar preocupação: qualificar-se para que suas atividades do dia a dia e do futuro, assim como também seus patrimônios, tenham condições de evoluir, de apresentarem bom desempenho. Então, a importância do setor bancário, no momento em que ele está procurando cooperar, aumenta, uma vez que ele também, com a modernidade atual, tem todas as condições de agir em prol de toda a população a longa distância, né? São ligações online que vão sendo geradas. E esse processo educacional, esse processo informacional, também acaba repercutindo sobre esta capacitação deste seminário que se abre agora. Efetivamente, eu fiquei meditando agora, porque tive, na verdade, 4 dias para 5, no máximo, para pensar nessa temática, sob esta ótica, e esse é um tempo relativamente curto, mas neste momento o que importa é a velocidade da reação em todos os níveis, e por isso eu elogio também a Aberj pela sua percepção
estratégica de fazer não apenas este seminário, mas vários outros que virão aí pela frente, como abordar um assunto desse e quanto tempo dar a ele. Confesso que, um tanto ou quanto prolixo, eu tendo a buscar mais densidade no tema, mais detalhamento. Por outro lado, também sei que temos um tempo máximo com o qual necessitamos gerar a administração de um seminário, de uma palestra, e, se houver chance, também abrir para debate. Então, desse ponto de vista, eu gostaria de verificar com vocês exatamente aqui a apresentação que eu montei para que eu tenha condições de mostrá-la para todos e, dessa forma, também qualificar aqui a apresentação. Eu vou ver onde que se encontra essa minha apresentação, porque eu não estou vendo ela neste momento aqui no screen, mas ela deve estar em algum lugar que imagino esteja ao nosso alcance com uma certa velocidade. Vejamos aqui se eu posso otimizar isso daqui para todos os efeitos. Estou entrando, então, aqui agora numa apresentação que estará certamente disponibilizada para todos. Não sei se vocês estão vendo a apresentação. Ela aparece para vocês? Não. Ainda não. Não, ainda não. Ok. Então, ela está aberta aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Muito bem. Estou apertando aqui no material, mas não estou verificando a entrada. Vejamos aqui se isso daqui me... Rubens, não estou conseguindo entrar na reunião. Alô, Rubens? Oi? Estou tentando entrar na reunião. Alô? Alô? Estou com uma dificuldade de entrar na reunião, é isso que eu não estou entendendo as claras. Professor Istvan, Oi. Antes de compartilhar, o senhor coloca no modo apresentação, vê se dá certo. Antes de compartilhar, deixa no modo apresentação e abre no Alt Tab no arquivo modo apresentação, vê se talvez seja uma alternativa. Ana ou André, tem como auxiliar, tomar de frente para pegar a apresentação? Olha, eu estou tentando entrar na apresentação para poder fazer aqui, mas eu estou aqui na minha própria tela, tem 3 pontinhos. Deixa eu ver aqui. Share screen. Professor, na realidade, eles já nos disponibilizaram a apresentação, né? Oi? Professor Istvan, caso o senhor queira, eu posso reclamar o host e posso passar a apresentação para o senhor. Então, faça isso, porque eu estou tentando achar a minha, mas eu não estou encontrando. Ok, eu vou fazer isso. Na minha tela não aparece. Espera aí, aqui talvez eu consiga visualizar. Não, mas ela não aparece aqui no detalhe, tal como eu tinha feito na minha tela.
a busca... é isso, exato. Você já colocou isso na tela? Sim, aí quando Perfeito. Então isso daqui já ajuda. Muito bom. Então vamos avançar aqui, porque já perdemos 2 minutos na certa nesse assunto. Podemos reduzir isso, André? Você pode tornar a tela menor, porque está grande demais? Eu vou verificar. Poderia ficar assim? Sim, vamos voltar à página 1, por gentileza, até ajustar. E as coisas, obviamente, vão tomando forma. Sim, vamos lá. Então, agora, porque, pelo que parece, o controle será seu, tá, André? Então, sim, nós vamos ter paciência, e agradeço a todos essa paciência para podermos dar o avanço. Vamos aí ao slide 2, seguinte, por favor. Muito bem. Então, vamos entender bem claro, tá? A partir de março de 2020, o Brasil literalmente para com a evolução desta pandemia. Não apenas ela é maléfica, mas ela é destrutiva, né? O Covid-19 faz parte de um conjunto de vírus e de elementos patógenos que vão aparentemente tomando posse de um espaço contra os humanos em ritmo crescente e que lembram o SARS, que o Brasil já teve, com o qual ele já conviveu no ano 2003, que também foi uma pandemia, coincidência ou não, em grande parte hoje já se sabe que também tem como origem a China. E aí o lockdown torna-se um assunto muito grave em nível mundial, gerando o que nós estamos chamando de coronomia. É um neologismo, uma combinação entre coronavírus e seus efeitos na economia. Lockdown normalmente significa fecha, encerra e, efetivamente, como que usa uma técnica de isolamento que pode ser de várias tipologias, como veremos. O lockdown implica, portanto, num risco gigantesco, que é o de, se não criado apropriadamente e na dose certa, implicar na incapacidade de gerar produção e entrega de bens e serviços. Por outro lado, o lockdown é uma política preventiva, porque é uma forma de isolar socialmente os indivíduos, as pessoas, as comunidades, para não permitir que o vírus se expanda país, cidades, vilas, casas afora. Então, com base nisso, a gente pretende versar sobre este assunto, né, verificando o que significa efetivamente a economia da saúde nesse sentido. Porque, efetivamente, nós não estamos apenas lidando com um vetor negativo, mas sim com algo que pode implicar em mudanças socioeconômicas, em alterações comportamentais do procedimento de produção muito significativas. E várias delas deveriam ter sido adotadas a longa data. Não foram por razões políticas, porque simplesmente existe uma acomodação, porque se esquece. E isso é gravíssimo. Então, a sociedade paga a conta pelo que não realiza, que é a criação de uma continuidade em políticas públicas de saúde. Políticas de saúde que necessitam ter verbas e muitas delas que necessitam ser preventivas obrigatoriamente. E não tem sido. E isso não é apenas para o Brasil, mas se trata de um assunto que diz respeito ao mundo como um todo. André, vamos passar ao slide seguinte, por favor. Okay. Sobre o coronavírus, então, o que caracteriza essa economia da saúde? Repare bem, na verdade, quando você tem que tomar uma medida associada ao isolamento social, porque vem e já está aí estabelecida a grande ameaça, o que você faz é a adoção de uma atitude protetora, preventiva, defensora de saúde e qualidade de vida da população. É um retraimento, é uma posição, então, de passividade. Isso significa, a rigor,
que você não estará expandindo o investimento, mas você estará tentando manter o que tem numa atitude estritamente de defesa. 2, aplicados os recursos financeiros na economia, como se pretende agora, e ainda retornaremos a isso várias vezes, sob a ótica do Brasil, de 600 bilhões de reais, que são estimados inicialmente de alocação de recursos para a sociedade, seus efeitos multiplicadores de renda, de emprego, de riqueza, de arrecadação fiscal, não serão facilmente aferíveis no curto prazo. Em 30, em 60, em 90, em 120 dias, não vamos sentir o impacto na geração da própria renda na economia. Por quê? Porque, a rigor, as pessoas que nada tinham ou tinham pouco receberão um valor mínimo tão somente para criar a sua própria economia de subsistência. E elas não moverão a economia sob essa ótica, porque elas vão demandar produtos terminais, são alimentos, são medicamentos, e eles não geram efetivamente uma evolução cíclica em prol de um movimento ascendente da economia. Terceiro, os gastos e as despesas são e devem ser para salvar vidas, empresas, autônomos e todos quantos são necessitados. Temos que lembrar que nós estamos lidando, neste caso particular do Brasil, com mais de 53 milhões de brasileiros que possuem e que estão abaixo da linha de pobreza. Eu estou falando de 25% da população brasileira. Temos que lembrar que, segundo o Banco Mundial, há 33 anos seguidos, nós temos a 5ª pior distribuição de renda do mundo ocidental. Temos que lembrar que nós temos uma enorme, gigantesca quantidade de pessoas que atuam no setor de serviços, que a rigor não estoca, e uma vez que você tem um serviço realizado, você tem que correr para criar um outro, para gerar um outro, para conseguir mais um. E isso tem consequências seríssimas, porque quando você para uma economia e cria um full stoppage, ou um partial stoppage, uma parada parcial, você efetivamente tem essas pessoas sem disporem de renda. Logo, a consequência é sumamente séria. Elas acabam se dizendo: da onde tiro, como pago as minhas compras do dia a dia, de que maneira que eu vou poder pagar o meu aluguel. Então, isso cria uma convulsão extremamente séria na formação de orçamentos de família, né? E, evidentemente, as pessoas estão como que olhando para aquele momento e para o retrovisor, porque elas têm despesas oriundas do passado. Quarto, os materiais, os equipamentos, as vacinas possuem clientes finais, né? Não necessariamente terminais, é tudo que a gente quer evitar, mas não irradiam mais renda, nem emprego, nem riqueza a seguir. Logo, desse ponto de vista, os materiais que você comprou, que você traz do exterior, os testes, eles, antes de mais nada, servem para buscar criar condições de manter as pessoas com saúde, com vida. Logo, também são materiais terminais, não são materiais que vão gerar um bem de capital. Eles são um material que, efetivamente, vai ser descartado. São bens não duráveis. Então, estaremos gastando numa materialidade que tem um fim muito objetivo e tem uma finitude extremamente clara. Logo, não moverá mais a economia. Quem terá ganho é o vendedor, e frequentemente ele é do exterior. Por quê? Porque o Brasil não está preparado suficientemente para criar um sistema de produção de materiais, equipamentos, vacinas, testes, na quantidade de brasileiros existentes e dadas as perspectivas desses mesmos brasileiros serem infectados. Logo, o assunto se torna sumamente sério. Obrigado, André. Quinto, você tem um fato. A economia se caracteriza pelo desvio de recursos que seriam para a expansão da produção. Então, nós iríamos investir, mas agora não. Você está criando a base para ajudar a cura da tua população. E você não teve, efetivamente, a maximização da prevenção. Em medicina, nós temos duas preocupações: medicina preventiva e medicina curativa. Queremos minimizar a curativa não tendo doente, porque a boa produção
dos hospitais, das clínicas, dos prontos-socorros, está afeita e é ligada à não existência de doentes, à eliminação das doenças. Ora, se nós temos agora que maximizar todas as políticas curativas, nós estamos dizendo de que as preventivas não sucederam como desejado. Então, desse ponto de vista, também quanto mais recurso você gasta neste nível, maior vai ser a falta de recursos para efetivos investimentos, a menos que você consiga, obviamente, passar essa fase rapidamente, firmemente. O que significa recessão? É quando você possui, a rigor, uma redução da intensidade da atividade econômica de forma tal que ela se torna até negativa e ocorre um retraimento do sistema produtivo por algum tempo. Em relação à média, a economia se retrai. A economia brasileira já estava vindo e crescendo devagar. Estimativas de 1,1% a 1,4% da evolução do Produto Interno Bruto estavam sucedendo. Mas em 2016 e 2017, sobretudo, experimentou o país uma recessão, 2 anos seguidos de taxa de crescimento negativo de menos de 3,5%. Significou, em grande parte, aumento de desemprego, que chegou a 13,8% oficialmente, quando efetivamente, ao consideraram-se aqueles que desistiram, que não puderam trabalhar, esse número aumentou dramaticamente, e também em muito mau emprego, subemprego. Portanto, a recessão deve ser evitada, mas muito pior é a depressão. É quando você sucateia, você destrói, você incapacita o parque produtivo já disponível. É quando você reduz o produto interno bruto a patamares históricos muito longínquos daqueles médios que tinham uma tendência de potencial e efetiva evolução recentemente ou nos últimos anos. Então, sucatear é destruir, é desmontar, é acabar com o parque produtivo. Isso é impensável. Portanto, é preciso evitá-la, porque a depressão é gravíssima. Ela faz com que você dispare também em todos os elementos negativos de uma economia. Pode caotizá-la, o empobrecimento da massa populacional é muito grande, a queda da renda se faz sentir, o Estado não arrecada mais impostos suficientemente, os servidores públicos não ganham mais os seus recursos, e isso tem impactos, obviamente, multiplicadores que podem gerar ainda mais depressão. Então, é preciso que a gente evite ao máximo esses 2 elementos. É preciso que a gente volte à expansão da produção. Por isso, esse item 5º é de grande magnitude e importância. 6º, a necessidade das políticas de saúde, para que elas disponham de verbas significativas, é muito grande. Precisamos agora de verbas curativas, que são, sem capacidade de promover a reação imediata, aqueles que são os malefícios que continuam se expandindo pelo país, por diversas localidades. Então, na verdade, o ataque em política de saúde é de vários tipos. Você continua buscando a manutenção das políticas curativas, preventivas e de isolamento. Cada uma delas tem os seus custos e todas juntas necessitam fazer parte de um orçamento. Neste momento particular, o coronavírus ele destrói a sustentação da circulação livre de bens e serviços. Portanto, acaba desmontando, desorganizando nosso atual modo de vida. O nosso livre ir e vir deixa de ocorrer. Nosso sistema de transportes também entra em colapso. Os ônibus não encontram viabilidade porque não há passageiro. Logo, efetivamente, as catracas não estão se movimentando. Nossos mais diversos restaurantes não encontram a visita nem tampouco a chegada das pessoas. Mas elas também sabem que elas devem evitar a chegada. Por quê? Porque existe o drama da economia da aglomeração. Quantas mais pessoas estiverem juntas, seja em ônibus, seja em metrô e outros sistemas de transporte, seja em restaurantes,
e unidades alimentares, maior é a probabilidade de você transmitir o vírus. E daí, então, como consequência, criar ainda piores elementos associados à pandemia. Mortes, paradas econômicas e incapacidade de voltar à qualidade e ao nível de vida e ao sistema de produção anterior. Então, isto daqui implica em que nós venhamos a preservar o modelo de produção nacional. Caso contrário, teremos um problema muito significativo lá na frente. E o rescaldo, o resgate socioeconômico é sumamente custoso, porque além dos traumas que já se geram, também existe a necessidade de um reposicionamento dada a nova situação. André, vou pedir a gentileza de passar então para frente. Isso. Então, dada a circunstância atual, o que faria sentido fazer? O que cabe efetivamente meditar e como agir de forma racional, fria, técnica, mas com isenção, sem entrar pelos lados emocionais que a decisão política e o interesse de grupos realiza. A recomendação médica, a recomendação histórica, quando você pensa de que na nossa sociedade já tivemos no século XIV a peste negra na Europa, quando você pensa que nós já tivemos mais de 60 milhões de pessoas mortas pela varíola ao longo dos séculos 17, 18, 19, quando você pensa que nós tivemos graves problemas associados a vírus recentemente, como em Hong Kong, em 1968, é associada a perceber de que é essencial isolar, sim, ao máximo a população. Enquanto a ameaça perdurar, isole. Coloque a sua família, coloque as suas equipes de trabalho, ponha todos quantos possivelmente tenham a necessidade de trabalhar em isolamentos totais e seletivos. Evite o contato. É isso que nos ensinam todas as experiências, sem exceção. O contato histórico, digamos lá em 1740 e pouco, da grande peste negra de Marsella, nos mostra que quando o prefeito não quis ouvir os médicos da época, 50% da população morreu. Havia 100 mil habitantes. Sobreviveram 50 mil. Podemos chamar a isso de hecatombe. Se eu for mais tarde, ou melhor, mais ainda para o passado, e lembrar o que significa não isolar, na época de Justiniano, no século IV, simplesmente Roma entrou na espiral da decadência por causa do ato de ignorar as doenças altamente transmissíveis. A tão admirada cultura helênica da Grécia Antiga tomba por conta exatamente de uma outra peste negra e faz com que Roma assuma o seu lugar ao sol a partir daí. Portanto, senhores, a gente está falando de civilizações que podem acabar. E se você não acaba com o vetor e sua capacidade extraordinária de transmissão, se você não sabe isolar, aí sim você tem um grave problema. Quem não pode ser isolado deveria ser tratado, então, de uma forma especial. E aí, no caso, a gente está se referindo aos trabalhadores de serviços absolutamente essenciais, de provimento de eletricidade, de gás, de água. São serviços dos quais nós não podemos prescindir. Até porque, quando em nossos imóveis, nas nossas cidades,
nos nossos povoados, nos fechamos, necessitamos pelo menos dessa base para continuarmos hidratados e com condições de sanidade, com meios de ver, convivendo também com poucas pessoas. Mas mais ainda, que não pode ser isolado é todo aquele pessoal que, ao trabalhar, de alguma maneira pode sofrer com a infecção e com os patógenos. Portanto, a gente tem que dar o provimento completo e cuidados com EPIs e EPCs a todos os médicos. Tem que dar apoio da vigilância sanitária e dos infectologistas, dos médicos, dos especialistas, interligados na ação, cidades, bairros afora. É preciso que esses infectologistas venham e apareçam para a prática de tudo que sabem, sobretudo com convocação dos especialistas, oriundos de universidades. E nós temos no Brasil várias que possuem experiências extraordinárias também neste campo. Instituto Oswaldo Cruz, Vital Brasil e afins. Afinal de contas, infelizmente, o Brasil não é um país que possua poucas e diminutas ameaças associadas a doenças que frequentemente são epidêmicas, mas também podem se tornar endêmicas. As endêmicas são permanentes, são contínuas. As epidêmicas, elas são temporárias, podem ser também localizadas. É muito importante lembrar que o Brasil possui uma experiência com a dengue, com a febre amarela, com a zika, com a chikungunya, e assim vai. Paremos por aí. Logo, essas pessoas que conhecem profundamente estes tipos de infecções e seu tratamento precisam estar na linha de frente. E elas necessitam seguir todos os protocolos de segurança grupal e pessoal que são essenciais. E o mesmo há de suceder nas redes hospitalares, clínicas, prontos socorros do Brasil. Ora, um dos graves problemas que nós temos é que, frequentemente, essas equipes, sobretudo no setor privado, possuem um turnover muito razoável, um turnover grande. E isso, como impacto, significa de que não há necessariamente condição de manter as equipes sempre perfeitamente informadas. E daí, para elas evitarem certos tipos de procedimentos higiênicos a seu próprio favor, dos membros da equipe e também, obviamente, dos próprios doentes, é um passo só. É preciso ser rigorosíssimo em relação a esse tipo de temática, porque isolar não é o suficiente, é saber como lidar com o ato do isolamento no procedimento completo de tomando cuidados com equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. O assunto iria muito longe, não posso adentrar nele, mas é bom lembrar que sapatos são um grande transmissor potencial e efetivo da doença. Logo, eles têm que ficar fora de casa. Você não pode andar com sapatos pela tua residência. Os sapatos necessitam ser isolados e, de preferência, como a Alemanha já demonstrou cientificamente, embebidos na base, por um tempo rápido que seja, com 10% de água sanitária e 90% de água. Ou então álcool mesmo, direto. E evitar qualquer tipo de associação com metais, porque é nos metais que esse vírus permanece por mais tempo, até 4 dias vivo, né? Então, é necessário que a gente dê prioridade para a disponibilização de certos meios para justamente aquela parte da população que não pode ser isolada, que necessita trabalhar, porque sem ela nós entramos em colapso. E a situação é essa. Significa que grupos de saúde, de segurança, de transporte, de produção de alimentos são absolutamente vitais neste momento e devem e necessitam não apenas ser prestigiados, como ter graus de liberdade para exercerem as suas funções com imensa velocidade, capacidade e, sobretudo, segurança. André? Professor Istvan, desculpa, eu acho que a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo por conta do tempo da reunião, que não pode ultrapassar 40 minutos.
Agora a gente só tem mais 4 minutos para que essa sessão finalize e a gente deve iniciar, então, a próxima sessão na mesma sala, com o mesmo link, a mesma identificação, só que numa outra sessão mesmo. Então, mais 4 minutos e iniciaremos a próxima sessão. Ok, mais 4 minutos, iniciamos a próxima sessão e você, por gentileza, plugue todo mundo, todo o grupo. E a todos eu dou meu bom dia, porque vi que há novos entrantes que estão chegando. Então, a todos desejos de bem-estar. Bom, então daqui a 4 minutos a gente inicia. Por favor, dá um... Você vai sequenciar agora e me dar os 4 minutos? Tá, então vamos lá. Sim. André, pode colocar o slide sim. seguinte. Será que não tem como tentar renovar? Ver se tem essa opção. Vamos tentar demandar o tempo que for. Conseguindo ultrapassar, a gente dá... Vamos dar sequência. Não consigo nela. renovar, Jorge. Eu não consigo renovar. A gente vai ter que realmente finalizar essa sessão e iniciar no mesmo link, no mesmo ID da sala, uma nova sessão. Quanto tempo? Uns 2, 3 minutos? Agora temos 3 minutos. Ok, então vamos adiantar aí o que podemos em 3 minutos. Por gentileza, peço que coloques o novo slide. Muito bem, olha só. O que faz um lockdown econômico amplo? O que faz uma parada econômica total? Interrompe a produção, gera uma perspectiva de recessão. Pode-se perdurar falência generalizada. Então, isso é muito negativo. 2, gera escassez de produtos e serviços, subida de preços, logo inflação, a necessidade potencial de criar cotas variadas na economia, quantidades restritivas de entrega de bens e serviços para a população. 3, retrai a economia, a produção, o emprego, a renda, a riqueza, a arrecadação de impostos. Então, efetivamente, é algo indesejável em sua completude. 4, coloca o país na dependência externa, com ajudas que podem não chegar necessariamente no tempo desejado. Então, isso instabiliza, preocupa, desespera a população. Precisamos criar políticas de segurança, de estabilização. Não se pode gerar pânico. Não há razão para tanto. Isso depende justamente de disciplina, de educação, de respeito ao próximo e de si mesmo. Instabiliza-se o quadro político. Isso alimenta a insatisfação com o governo vigente. E se esse tomar medidas extremamente duras, certamente tipo lockdown total, ele é criticado, ele é atacado. Então, obviamente, que ele tende a operar um pouco na base de um hula-hula, propõe frequentemente um lockdown parcial. Mas a gente tem visto que, hoje em dia, no mundo, a grande maioria das lideranças já entendeu. É extremamente importante fazer um lockdown o mais completo possível, porque, com isso, você sai do drama econômico mais rápido. Outro ponto é que quebra das empresas pode acontecer. E ainda, a letrinha F, exige inovação e máxima eficiência de gestão com produção de bens e serviços, porque o que necessitamos é reduzir custos e manter a base mínima, que seja, das receitas. Por fim, gerar radical redução na demanda de bens duráveis e semiduráveis. E, como consequência, evidentemente, significa braços parados, o que não podemos desejar. André, dado o tempo que você falou, eu dei a parada. É isso? Não estou te ouvindo. Desculpa, eu vou finalizar e a gente inicia a próxima sessão daqui a pouco. Uma patogenia deste nível, ela possui em sua evolução a aparência muito similar à da evolução de um ciclo de vida. Ciclos de vida são muito facilmente entendidos em marketing, em processos de evolução e vida das pessoas e em economia, sobretudo para receitas e despesas. Então, são muito utilizadas. A rigor, tem a ver
como se vê neste gráfico com esta curva, onde você tem uma fase inicial 1 de aparecimento e disseminação, então, neste caso, de uma doença. 2, disparada dela, se não controlada, é a fase 2, né? É virulência, é explosivo, isso significa disseminação. É exatamente já aqui que você tem que criar as políticas de isolamento. 3, é uma fase de controle e redução da epidemia, dadas as medidas de preferência severas que foram utilizadas. 4, que é, então, de tendo dominado a doença, o vetor, vê-lo declinar, desaparecer. E aí, então, uma 5ª fase, que é de quarentena final de segurança, que deve existir. Aqui no slide colocou-se 2 vezes fase 3, mas, na verdade, esta, com a flechinha aqui, é a fase 4, e depois temos uma fase 5 mesmo, né? André, vamos seguir, por favor. Ok. Saltar para o slide seguinte. Como consequência, o que se espera é que os administradores deste tipo de vetor venham a trabalhar com uma evolução programática do ciclo de vida da pandemia. Ou seja, eles necessitam ter condições de identificar a pandemia em primeiro lugar, saber o que ela é, qual é a sua natureza, qual é o seu impacto, imediatamente avisar a população, explicar às claras, com transparência. Mais do que isso, o aviso da população inclui pesadas orientações por meio da mídia. Explicar através da televisão, do rádio, das redes sociais, de que se trata e que o que há de se fazer. Logo, a rigor, já estamos tratando da adoção de políticas de isolamento, políticas higiênico-sanitárias, políticas de controle dos transportes e assim por diante. Como consequência de se esperar que a população disponha de uma crescente conscientização coletiva e saiba, então, se resguardar. É o momento de se fechar. E aí, com o início da efetividade das medidas, neste quadro verde, com o isolamento social, só atividades absolutamente essenciais necessitam perdurar. Com equipes, insisto, dispondo de treinamento, conhecimento de causa e equipamentos. A intensificação dessas medidas e a sua chegada à ponta é que é necessária, inclusive sob o aspecto econômico-financeiro. Logo, isso significa que renda, recursos, bônus, salários momentâneos ou remunerações momentâneas, apoios com auxílios, necessitam chegar a todos quantos realmente precisam e estão estancados nos seus provimentos sem disporem de verbas. E aí ainda, a fase seguinte é de manutenção insistente das medidas para não abrir cedo demais, porque há riscos de reincidência. E quando aparecem espaços ainda ameaçadores, permanecer isolando-os é isolar os bolsões. Logo, é de se esperar que possam ocorrer situações variadas em relação à produção, tema sempre tão polêmico e complexo, porque ninguém deseja cortar produção, cortar em empregos, cortar em renda, cortar em riqueza. Deste ponto de vista, digamos que na fase 1, a economia estava evoluindo, crescendo, modicamente que seja. Com o anúncio existente, surge um temor e pessoas já vão até voluntariamente se isolando. E você vai recebendo também o anúncio das autoridades. Se essas autoridades forem rápidas o suficiente para acertarem no isolamento, o que se espera é que você tenha uma situação de baixa da produção em linha vermelha, ela chega a um patamar mínimo básico, sobretudo na fase de maturidade desse ciclo, e depois, lentamente, já tendo percepções claras de domínio sobre essa doença e de não sua mais expansão, cria-se o isolamento seletivo
com disseminação reduzida de riscos. A economia, mais cedo ou mais tarde, retoma num ritmo similar ao anterior, ou até um pouco mais alto, e as pessoas novamente reencontram as suas contas e a sua vida tal como ela agora vai ser, né? É bom lembrar que existe, na linha laranja, um patamar mínimo de sustentabilidade socioeconômica. É preciso assegurar esse patamar mínimo. Ele está associado ao mínimo de provimento de água, de eletricidade, de gás, de segurança pública, de rede hospitalar e assim por diante, que se necessita prover. Quando você está, então, entre um diferencial associado a essa linha laranja e a linha laranja escura, avermelhada, de que falamos antes, você passa a ter uma grande e significativa dor de cabeça, sem dúvida alguma. Logo, é preciso sair o mais rápido possível deste diferencial. Uma outra situação é pura e simplesmente quando uma autoridade não isola, não trata do isolamento com seriedade, deixa a população se comunicar, não dá a mínima bola para preocupações associadas ao isolamento em empresas, em organizações, e aí, pura e simplesmente, surge a grande taxa de mortalidade. Nessa hora, a produção despenca, linha azul, e encontrar o seu patamar é mínimo, muito difícil. Temos que evitar por completo este tipo de situação. Reverte e acaba levando à falência do Estado e da própria sociedade. E isso significa de que não apenas uma grande quantidade de pessoas é perdida, mas, sobretudo, máquinas e equipamentos param e não existe recuperação em tempo previsível. Pior ainda é não ter Estado, ou ainda manutenção de uma sociabilização com dimensões de disseminação catastrófica do vetor, de forma tal que, simplesmente, o caos reina. Desse ponto de vista, é sumamente sério entender que é inaceitável um quadro desse gênero. Portanto, efetivamente, o isolamento necessita ocorrer, necessita ser seríssimo e duro desde o início da identificação da epidemia, necessita manter-se e perdurar com as equipes equipadas, treinadas, tratando do mínimo para garantir esse patamar de sustentabilidade socioeconômica ao país. Então, quando juntamos esses elementos, é sumamente importante que tenhamos condições de visualizar procedimentos e fases. André, você pode avançar, por favor? Alô, André? Sim, vou avançar. Estamos aguardando você. Pode passar para o slide seguinte, por gentileza? Já passei, sim. Ok. Não podemos aceitar a abertura cedo demais. Repiques, tal como os que aqui estão sendo mostrados, podem criar, na verdade, a sensação pior dos mundos. É a disparada da doença crescendo quando se interpretam equivocadamente os dados atinentes a essa pandemia. Então, é sumamente importante aceitar a ideia de uma quarentena adicional. Mesmo que tenha ocorrido um declínio, o repique localizado ou geral pode acontecer. Então, para evitar esse problema, é muito importante, tecnicamente, dispor, como neste espaço que aqui se encontra, de dias adicionais, de tempos adicionais para gerar a quarentena complementar. Ela é muito utilizada em países como China, Japão, Coreia do Sul, que já apresentam, neste caso particular,
sucesso. André, vamos avançar, por favor, no slide seguinte. Portanto, essa união de elementos é que necessita ficar em nossa mente, porque vai implicar em modelos. André, podemos avançar. Reparem vocês que, a considerar o dia 25 de março recente, o Brasil ele está ao lado de Portugal, Turquia, Dinamarca, Irlanda, associado à evolução de uma curva extremamente forte de ascensão e disseminação da doença. Cada 2 dias, até recentemente, como que você tem um valor cumulativo de pessoas que a assumiam. E isso significa que, a rigor, nós estamos longe dos países efetivamente mais eficientes em criar a tratativa, no mesmo número de dias, a este tipo de epidemia. Hong Kong, Singapura, Japão, clarissimamente apresentam uma curvatura e uma evolução muito diferente desses países que acabei de citar. Na verdade, o que se constata em Hong Kong, em Singapura, Japão, é que há medidas que aparentemente não chegaram a nós no Brasil na intensidade do necessário. Além deles disporem de um sistema de saúde pública maior, mais preparado e muito material e equipamento que chega numa velocidade imensa a todas as equipes médicas e à população, algumas medidas singelas, mas de enorme importância, são adotadas. Entre elas, toda a população usa máscara. Não existe chance de não se usar a máscara. É 100% da população. O que é que nós estamos fazendo no Brasil? O pessoal ainda não se conscientizou sobre a importância da própria. 2, em todos os automóveis, em todos os locais públicos, em toda e qualquer localidade empresarial na qual você entra, lá está a garrafinha de álcool gel. Em todo e qualquer restaurante, de preferência, crescentemente, a redução dramática do número de pessoas e de comensais. Não permitir que mais que 25% a 30% dos espaços sejam ocupados, de tal maneira que o isolamento já vai progredindo e permite, então, evitar as hecatombes. André, vamos avante, por favor. Isto significa também... Sim, André, pode colocar o slide seguinte. Que é preciso criar uma convocação contínua e crescente para a cooptação social, com vistas a entender-se que o distanciamento social é temporário e que, se houver efetivamente domínio total da doença, então, mais adiante, ocorrerá uma abertura para e passo. A produção, o comércio, são seletivos e são associados a uma responsabilidade pessoal. Existem vários tipos de lockdown, várias tipologias. Ou não. Mas, antes de mais nada, é sumamente importante que existe a necessidade de pensar que essas datas também podem ser alteradas, essas datas podem ser modificadas. O lockdown total é inviável. O lockdown vertical tem sido muito discutido no Brasil. Somente ocorre no processo de ter domínio sobre a expansão da doença, logo aí, muito com abertura para e passo. Aí aparece, aparentemente, que existe um conflito político e que ocorreria uma recessão com depressão econômica. Mas, efetivamente, é bom pensar assim: antes de mais nada, vem a segurança das pessoas. Depois, a gente dá um jeitinho na economia. Antes de mais nada, a gente tem que salvar vidas. Depois, nós necessitaremos assegurar o que vem aí, em termos de produção. Mas o mínimo necessita ser sustentado. A discussão política
implica em ação coletiva sem precedentes para mútuos entendimentos no nível federal, estadual e municipal. Ora, se temos os poderes executivo, legislativo e judiciário, sem falar no poder público também, que é um quarto grande poder, e ainda no poder da mídia, poderia bem aparecer aqui, além de 26 unidades federais de Distrito Federal, já havendo 7 para 8 estados com calamidade financeira declarada, 5.567 municípios, dos quais apenas 1.274 são autossustentáveis, logo, na verdade, possuem um orçamento fiscal equilibrado, temos aqui a denotação de um gigantesco problema, né? No jogo de empurra-empurra, de brigas explícitas e implícitas, o Brasil precisa agora de um entendimento, de uma maturidade muito maior. O que interessa é o coletivo, para que a gente não entre no drama dos comuns. Se todos acabarem decidindo explorar e ceifarem vidas, não perdurarão. Portanto, é preciso encontrar denominadores comuns de valores. André, por gentileza, pode seguir adiante. Logo, a rigor, a gente há de se dizer o seguinte: de que nós estamos tratando? Qual é o nosso modelo de produção? O modelo de enfrentamento doméstico, ele precisa de um orçamento extraordinário, que seja flexível e acionado imediatamente. Ele estará fora do controle do orçamento usual, geral, né, que a gente espera existir, Orçamento Geral da União, OGO. A gente precisa de um plano de ação imediata. Ele necessita ficar mais claro. As autoridades estão falando, elas estão orientando, mas poderiam nos dar efetivamente um schedule, um cronograma, um organograma do que é a combinação das atividades em geral. Porque precisamos compreender a escala de produção para atender a demanda por saúde. São 210 milhões de brasileiros e eles não podem ser abandonados neste momento crítico, cruel do mundo. Precisamos saber tem se falado muito em 5%, que chega até 10%, mas tem demonstrado isso muito claramente ao longo do tempo que é insuficiente. Então, aplicar em capital humano é aplicar em muito mais que em saúde. É estabilizar a qualidade de vida das pessoas bem tratadas. É melhorar a sua expectativa de vida. É melhorar a capacidade de interação social. E é até medida preventiva. Logo, nós necessitamos rediscutir toda a política pública de tratamento em saúde, porque não é através de medidas súbitas, contingenciais, que se administra uma nação. Entre elas, agora, é preciso isolar idosos, doentes, imunodeficientes. E é um número incrivelmente elevado que encontramos no Brasil, 26% da população aproximadamente. É necessário suprir com equipamentos, vacinas, exames e testes, treinamentos intensivos e afins a classe médica hospitalar. E isso daí significa que essa gente não pode ficar em hipótese alguma abandonada. Ela tem que ser tratada imediatamente com os recursos na quantidade que for absolutamente necessária. Surgirá um déficit público? Sim. Atualmente esperava-se 140 bilhões de déficit para este ano? Sim. Mas se ele for para 300 ou 400, remodela-se a dívida interna mobiliária pública. Encontra-se uma forma de refinanciar essa dívida a longo prazo. Qualifica-se, então, com isso, o recurso de prazo e resolve-se o problema de longo prazo, como sempre se fez, empurrando a dívida, renegociando, revisando as taxas de juros, encontrando os capitalistas que podem dar suporte a esses assuntos. E, com isso, integrar, é o quinto ponto, as políticas públicas que sejam de interesses privados de saúde e também de interesses públicos. E essa integração é fundamental para que os ciclos de críticos como o atual
não se repitam, nem ocorram, sobretudo não na intensidade do que temos vivido. André, pode passar adiante, por favor. Sim, André, pode pular. Bom, estimava a 30 de março agora, deste ano, volta, por favor, um slide, o Ministério da Saúde, que mais de 70% dos leitos das unidades de terapia intensiva estão ocupados. E precisamos de pelo menos 22 mil leitos de enfermaria, 1.600 até 30 de abril deste ano, 2020. Então, isso significa, a rigor, uma corrida contra o tempo, porque os doentes virão e já estão aí. Se o efeito não disponibilização de leitos ocorre, a isso chamaremos, e já chamamos, de caos. Teremos um desespero, e isso é inaceitável. Logo, é extremamente importante que o sistema produtivo nacional, assim como também externo, tenham condições de nos suprir com todos os equipamentos e, sobretudo, neste caso, com os leitos que já se fazem tão necessários. Desse ponto de vista, são críticos por superocupação Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul. São críticos por massa populacional atingível pela pandemia, que está sendo acima de certas unidades federativas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Observe-se que os maiores centros médicos e hospitalares do Brasil se encontram no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Pernambuco. Então, desse ponto de vista, existe na região sudeste e num epicentro, Pernambuco, Recife, do Nordeste, um significativo pool de tratamentos efetivos e potenciais. Todavia, o país é continental e deixar de fora, nesta hora perceptiva, pontos críticos como Minas Gerais e Bahia, que possuem gigantescas populações, é realmente assustador. Logo, é necessário manter os investimentos aonde eles já se encontram e expandir com urgência, com unidades também móveis, aonde a criticidade se demonstra absolutamente imediata. O BNDES acabou de avisar, no sistema bancário, com todas as ajudas positivas que os bancos realizam, que disporá também de um crédito de 2 bilhões de reais para produzir 15 mil respiradores. Que, a rigor, você não precisa apenas de leitos, mas sim de ventiladores e respiradores imediatamente. E isso para que se disponibilize ao SUS. Ou seja, isso será 50% da demanda total projetada para abril até setembro de 2020. E onde ficarão os outros 50% da demanda que se projeta? Estará faltando o recurso, o que não deixa de ser sumamente grave. Então, como se pode constatar, nós estamos ingressando aqui numa análise de informações, de dados fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde, assim como também já pelo sistema bancário. Não há dúvidas de que suprir 50% de uma demanda total projetada, mediante recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é um esforço significativo. É uma demonstração de compromisso para com a nação. Mas é preciso também se perguntar o que se fará com os outros 50% que não forem atendidos. Portanto, a disponibilização de crédito, que a rigor significa ter condições de dispor de recursos financeiros para gerar produção, relacionar-se com o capital junto a fornecedores, facilita, numa projeção de tempo razoável, a produção de 15 mil respiradores, mas ainda faltarão outros 15 mil. Então, isso daí tem evidências ainda de necessidade de se assegurar o procedimento de suprimento de mais equipamentos.
Ainda existe também a boa notícia de que se incluem nessas verbas 88 milhões de máscaras cirúrgicas. Como número absoluto, é um número significativo, mas muito frequentemente as mesmas máscaras tendem a ser utilizadas por um tempo curto. Sua durabilidade chega a ser de 4 até 8 utilizações. Isso cobre 33% da demanda total do SUS. O que se fará, então, com essa diferença de 67% que estará faltando? Surgem questões muito importantes quando a gente analisa a introdução das reais ações que um governo, e o governo atual no Brasil, está realizando. Vamos adiante. André, por favor. Não estou vendo o André aqui, Jorge. Se ele puder também entrar na tela, agradeço. Deste ponto de vista, algumas questões merecem atenção. Qual será o número de kits imediatos de emergência, de ventiladores, de respiradores, de camas, leitos, que se necessitará de fato? Onde se encontra a capacidade de produção? Quem pode entregar imediatamente? Acredita-se que serão a China, a Coreia do Sul e o Japão. Contudo, é bom lembrar que, nesta hora, países ricos e outros acordos internacionais também concorrem para obterem os mesmos equipamentos. Portanto, o Brasil, a rigor, necessita encontrar meios de alcançar o supridor que está sendo pressionado por múltiplas partes. Para ajudar, é extremamente relevante, sexto ponto, que se coloque a Força Aérea em alerta máxima, urgência máxima, para que traga os equipamentos do exterior assim que se detectar a origem. Logo isso, com entrega em tempo real. E utilizar a Marinha Mercante também, assim como embarcações de todo tipo, militares, para também dispormos de hospitais. Uma técnica que os norte-americanos estão utilizando agora em Nova York merece atenção. Diversas embarcações que ficam perto da cidade ou no porto, mas nas quais você aloca os doentes que não estão infectados, que possuem outros tipos de males no momento, mas que não estão padecendo do coronavírus 2019. Dessa maneira, você abre diversos hospitais para unicamente este tipo de doença, o que faz com que você tenha zonas de concentração da mesma, evitando também a disseminação. É importante e faz sentido mobilizar produtores nacionais para a produção imediata de ventiladores, equipamentos variados, desinfetantes, e fazer a conversão de certas unidades, como as de automóveis, para exatamente a produção desses ventiladores, diversos tipos de máquinas respiradores. Mas devemos lembrar que a conversão não é óbvia, não é imediata, não é fácil. Logo, isso demora um certo tempo e, sobretudo, implica também no alcance e na capacidade de dispor de uma tecnologia que possui propriedade intelectual. É preciso ser muito flexível na compreensão dos direitos autorais nesta hora. Portanto, elementos de ordem legal e ação. Outro ponto importante é o de liberar pagamentos aos produtores, de forma tal que haja um crédito ao demandante. É na linha de um supplier credit, né? O BNDES disponibilizará 97 bilhões de reais. Essa massa de recursos é tal que 55 bilhões vão para empresas, para o financiamento exatamente desses equipamentos. 45 para salários ou remunerações ao trabalhador. É uma boa base de sustentação. E 2 bilhões para a saúde. Agora, se você olha um pouco as proporções para a saúde nesse momento, já parece bastante limitado. Para evitar a quebra das cadeias de suprimento, o efeito dominó,
é sumamente importante que esses 55 bilhões de reais e outras disponibilidades cheguem. Logo, é essencial, condição sine qua non, que todas as cadeias de suprimento, sem exceção, recebam meios e verbas de forma tal que elas tenham condições de se sentirem líquidas. Uma das maneiras da economia entrar em efetiva depressão é a de quebra de um setor ou quebra de vários setores vitais, supridores de outros. Logo, essas cadeias de suprimentos necessitam ser sumamente bem estabelecidas para o provimento contínuo de recursos, provimento contínuo de materiais. Vamos adiantar aqui, André, com o slide seguinte, por gentileza. Agora, aí surge uma questão que eu ainda não vi em lugar nenhum apresentada pela mídia. Deve-se isolar todo mundo? É isso que acontece mesmo? Deve-se isolar todo tipo de setor? Qual é a realidade da participação dos setores na economia brasileira? Bom, a gente não chega a ter um número absolutamente preciso, mas se a gente utiliza os dados do anuário do IBGE, a matriz de relações industriais e as contas nacionais do próprio, chega a uma proxy razoável do que está acontecendo e pode ser chamado de absolutamente indispensável para funcionar na economia. Vejam vocês, aqui eu estou colocando uma aproximação, logo um número redondo, enfatizo, não um número 100%, do que representa em relação ao produto interno bruto cada um dos setores que poderíamos chamar de essenciais. Logo, efetivamente, se a gente analisa e a gente verifica o que dizem as matrizes de produção industrial, a matriz de Leontief brasileira, e, sobretudo, a gente tem que considerar anos normais e não a anormalidade deste ano, lembrando a crise da SEDAI em janeiro e fevereiro, no estado do Rio de Janeiro, entre outros, a gente constata que água e saneamento básico representam 3% aproximadamente do produto interno bruto. Eletricidade, 4%. Gás, 2%. Transporte múltiplo, modal, no país inteiro, 6%. Note-se o tamanho desse setor. Comunicação e correios, 5%. Saúde, 5%. Segurança nacional, defesa de fronteiras, policiamento ostensivo, combinados, 3%. O comércio como um todo, com todos os seus pontos de vendas físicos e virtuais, supermercados, farmácias e que tais, 10%. A infraestrutura essencial mantida, 5%. A agroindústria não é aqui computada, embora seja essencial lembrar a indústria de alimentos. Não é fácil computar porque existem duplas contagens. Então, é preciso tomar um cuidado muito grande com o que a estatística revela. Educação, não deixar nossas crianças paradas apenas em casa, mas também estudando, porque existem momentos necessários e ótimos para o aprendizado, representa 5% do PIB do Brasil. E o Essential Banking, com intermediação financeira, com as fintechs e com outros tipos e membros do sistema financeiro nacional, pelo menos 3%. Na verdade, esse número pode ser algo maior. Logo, quando você soma isso, você chega a 69%. Logo, lembram vocês daquela reta laranja da qual a gente tinha falado? O que seria um mínimo indispensável? Nós estamos dizendo que, conclusão, no agregado, se fosse a ocorrer um lockout total, a produção potencialmente no Brasil cairia 69%. É um absurdo, é assustador. Então, como se trata de uma situação sumamente radical, isto não pode ocorrer. Nós necessitamos garantir o núcleo, o epicentro de todas as atividades, e estas daqui, então, são aquelas que vão dar a sustentação e a base para ultrapassar esses 30, 60, 90, 120 ou mais
dias críticos que temos pela frente. André, por gentileza, passa o slide adiante. Portanto, quando você pensa numa economia de aproximadamente uns 8 trilhões de reais, que é a brasileira, e neste momento ninguém sabe qual é o PIB do mês, menos ainda qual é a expansão ou retração real da produção ao longo do ano, nós temos aqui a notar, vamos arredondar os 69% para 70%, de que estamos falando de 5,6 trilhões de reais de atividades essenciais. E nós temos uma contração imediata próxima de 30%, ou 2,4 trilhões de reais na economia. Esta economia de 5,6 trilhões, então, está funcionando, porque mais cedo ou mais tarde, cada um de nós, consumidores de eletricidade, de gás, de água, vai pagar a essas companhias concessionárias, assim como vai pagar a esses supermercados e também às escolas, aquilo que deve. Mas existe uma parte da economia, justamente dos autônomos, dos independentes, dos pequeninos, das micro, pequenas empresas, que está retraída, que está parada e não tem faturamento. Vejam, aproximadamente 30% da economia brasileira parou. E 30% da economia parada significa que, efetivamente, 2,4 trilhões de reais estão como que subitamente evaporando. Isso numa noção anual, né? Ora, se a proposta do governo, ao dividir 600 bi por 2 trilhões 400 bilhões, você tem aqui um suporte de 25% do valor presumido. Logo, isso significa que o recurso é bastante limitado, é pequeno. Não há tanto quanto a rigor se precisa. Cadê os outros 75%? Então, há várias perguntas a se fazer. 25% dos recursos são oriundos do Tesouro, logo do setor público. Isto é o suficiente para sair dessa crise e dessa depre-recessão? A resposta é óbvia, não. Não é o suficiente e são medidas iniciais que podemos entender como corajosas e que eu chamaria de tâtonnement à la Valera. Na verdade, estamos tateando para verificar o quanto será e deve ser. E estamos assegurando a base. Mas é necessário que o governo busque outros meios e bem mais recursos, o que significa também uma expansão de atividades através do sistema e do meio bancário. Quanto contribuirão o setor privado e nacional em recursos? E o capital estrangeiro? Estas são questões em aberto. Da mesma maneira, é preciso se perguntar, o clima pós-Covid-19, ele será propício para a atração imediata de capitais e de privatizações no Brasil? Ou seja, existem certos países que têm mais velocidade em saírem da crise, como é o caso da China, e é lá que tudo começou. Com as reservas internacionais, com a capacitação internacional das multinacionais chinesas existentes, eles são capazes de comprar, se houver privatizações logo após essa crise, as nossas empresas muito barato, com enorme poder de barganha. Desejamos esse domínio? Até onde vamos com ele? Então, as questões correlatas e o processo de integração de discussões necessita ser sumamente bem trabalhado, porque arriscamos, a rigor, hipotecar a nação em certas áreas e setores de modo sumamente barato, o que é a ser evitado. Não é estratégico. André, por gentileza. Vamos ao quadro seguinte. Jorge. A sua ligação está falhando muito, professor Ismael. Poderia, por favor. Ok. Então, o que poderia fazer o governo? Rapidamente, com meios financeiros muito.
reais, com prudência em créditos, a calcular os valores, porque a nossa meta seria evitar o sumiço de reais, dos quais a atividade é prevista no Orçamento Geral da União do ano 2020. A sua conexão está falhando muito, professor Istvan. Ações em ritmo vão levar a impeachments ou acusações sim o próprio movimento. Proteger todo o sistema tributacional, empresarial, trabalho, quarto, evitar a desnacionalização de setores especializados nas cadeias de produção e vendas de commodities. Até porque, se nós vendermos as cadeias nacionais, estamos aqui um aviso do Fernando. Jorge. Oi, André, não estou te vendo. Professor Istvan, desculpa, a gente não conseguiu entender os últimos minutos de fala do senhor. Acredito que foi por conta da conexão. Pois é, eu também fico preocupado com isso. É efetivamente meio difícil verificar. Agora você está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Normalizou. Oi? Já normalizou. Okay. Está vindo, indo. Ou seja, existe um problema aqui realmente de comunicação. Obrigado, Fernando. Obrigado, André. Obrigado, Fernando, avisando que agora normalizou. Então, olha só, o que poderia fazer o governo? Intervir mais ativamente e injetar mais dinheiro. Sem timidez, neste caso. Não há ameaça de inflação. Portanto, numa economia em depressão, você cria liquidez, porque a retração da demanda é natural. As pessoas estão assustadas e são hiperseletivas no consumo. Quando for necessário, tendo acabado a pandemia, e, sobretudo, este problema no próprio país, a fiscal precisará voltar. É preciso botar uma mão de ferro sobre as contas públicas e a estrutura de Estado. E, sobretudo, evitar quaisquer déficits públicos, assim como também é necessário administrar a dívida pública. Mas isso não é hora de pensar quando você tem diante de si a potencialidade de uma gigantesca hecatombe ocorrer. Vou voltar ao quarto ponto, lembrando então que é preciso evitar a desnacionalização de setores vitais, estratégicos, sempre lutar a favor do que é intramercado. Empresas nacionais necessitam de defesa e também todas quantas tenham commodities, uma vez que elas geram receitas de exportação. Entender com isso, quinto ponto, a premência de reformas duráveis nas áreas socioeconômicas. Não é porque temos uma pandemia que devemos também esquecer da reforma tributária, trabalhista, revisada, previdenciária de estados e municípios, da estrutura das administrações públicas federais, estaduais e municipais, das finanças públicas, da distribuição desigual da renda, da real universalização da saúde, da educação, do empreendedorismo, do emprego, das águas e esgotos, sanidade. Ou seja, temos muito o que fazer. Não é suficiente apenas pensar em uma medida, mas essa medida é a do escape.
é da fuga, é da solução imediata. É o efeito contingencial do qual todos os administradores tanto têm se orgulhado quando bem realizam. Vamos avante, André, por favor. Logo, superar o choque negativo é vital, né? A economia brasileira vinha com taxas de crescimento que se pode chamar de medíocres, baixas, pequeninas, algo melhores do que aquilo que se viveu em 16 para 17, menos 3,5% segundo o IBGE. Mas 1% é absolutamente insuficiente como crescimento para um país como o Brasil. É preciso recuperar os investimentos. Então, desse ponto de vista, nós necessitamos encontrar formas de fazer com que a economia retome. É aí que entra o sistema bancário. Esses 8 trilhões apenas terão condições de serem retomados em 1 a 2 anos se recuperarmos a capacidade de formação e geração de receita das empresas, criando eficiência no controle de custos organizacionais. E, para isso, quando a população se retrai e não consome, com queda do consumo privado, precisamos injetar crédito direto. Logo, esse crédito direto tem que chegar através das contas correntes bancárias, mediante simplificados processos, embora tenha que se controlar tudo, porque, obviamente, fraude é algo que pode sempre ocorrer, entrega e apresentação de CPF, carteira de identidade, e já é o suficiente para injetar dinheiro para autônomos e independentes. E outras medidas simplificadoras neste paraíso da burocracia mundial. Nós precisamos ressuscitar também o setor de construção e de engenharia, dispondo de grandes firmas, porque são elas as que criam também as grandes obras que permitem, logo a seguir, contratar massas significativas de pessoas. Mas isso num ambiente impoluto e probo, para que elas sirvam de motor de recuperação, pelo menos de parte da economia. E aí sim o efeito multiplicador retorna e vai jogar a economia para cima. É muito importante lembrar de que, mais do que justificado foi todo o escândalo da Lava Jato com seus julgamentos. Mas nós perdemos firmas de engenharia de grande montante, com grande capacidade de realização. Cabe ao Estado incentivar rapidamente a organização de outras novas grandes firmas, além de estabelecer nas existentes procedimentos éticos de trabalho para capacitar a realização de tantas obras necessárias e manter os parques infraestruturais nacionais, país afora. Então, atacar por vários meios, comportando a capacitação plural, sem dúvida alguma, disseminando as verbas disponíveis, é uma das melhores maneiras de superar este choque negativo. Vamos, André, passar adiante. De forma que, desse ponto de vista, as políticas contingenciais necessitarão ser de choque positivo, como chamamos Forward Guidance Oriented, orientados para o Banco Central do Brasil, entre outros, que tem declamado às claras qual é a taxa de juros atual, qual é a tendência de evolução da taxa. A queda da taxa de juros é condição sine qua non para a tomada de crédito. Daí a importância de se olhar para o Banco Central, verificar a taxa Selic, verificar o que está sucedendo na economia. E essa taxa ainda tem condições de cair. E, sobretudo, as taxas de juros do financiamento ao capital de giro para os empresários, dos contratos de mútuo, dos créditos consignados, necessitam cair abruptamente também, porque de nada adianta ter taxas de 3,75% ao ano como sinalização básica e de giro da dívida, se nós estamos pagando 36% a 45% no financiamento do capital de giro, ou taxas de 3,5%, 4% no crédito consignado, né? Essas medidas
elas necessitam ser integradas e interministeriais, interativas e como propostas políticas, sempre evitando-se, no reino das polêmicas, aquilo que acaba acontecendo, que é o risco de perder foco. Então, solução imediata, orientadas, e para que os benefícios atuais das medidas tomadas suplantem os custos. Reparem, a gente está discutindo em benefícios e não em lucros. Nós estamos falando em número de pessoas bem tratadas, número de pessoas que conseguem sair do coronavírus e foram curadas, número de pessoas que evitamos a morte. Logo, a forma de suplantar com políticas públicas na formação de benefícios os custos engendrados por este malefício. André, podemos passar adiante. São muitas as políticas, mas isso daqui eu vou deixar para a vossa apreciação. Algumas das propostas básicas, né, merecem atenção, né? Uma vez que necessitamos injetar crédito no comércio e nos lojistas. Isto pode ser feito, é uma proposta, via fintechs. Garantir a liquidez aos mercados do interbancário, assegurar a evolução do próprio. O Bacen poderia ser um emprestador de última instância de empresas de capital aberto, não apenas de bancos. É uma proposta que eu faço. Entendo que, nesta hora, sobretudo para empresas entendidas como de capacitação essencial para toda a série e linha de provimentos de bens para a população, empresas necessitam ter aporte direto do Banco Central, injeção na veia de recursos. Podemos estruturar um amplo mercado garantidor que seja de crédito rural, industrial, de serviços e as pessoas físicas. Estamos falhando quanto aos créditos e garantias. As garantias são necessárias para dar estabilidade aos bancos, que aí então creditarão com mais facilidade os recursos. É natural o temor bancário, afinal de contas, o banco está lidando com dinheiro de terceiros e de acionistas. Logo, é necessário formatar e dar firmeza ao mercado garantidor no país. André, vamos adiante. Agradeço. Na política cambial, a instabilidade é evidente. A cotação do câmbio a 5,18, 5,22 e assim por diante perdurará enquanto essa crise está aí. Não é impossível que o câmbio continue subindo. Desse ponto de vista, é claro que, então, as empresas nacionais terão um valor menor. E há uma corrida por dólares na busca da hard currency, da moeda forte. Desse ponto de vista, então, é preciso tomar um cuidado especial com o momento, insisto, das privatizações e da venda das empresas. Será muito barato comprar algumas, o que não temos condições de aceitar. Podemos ir adiante, André. Política fiscal, tributária e de Estado é certamente uma das questões mais importantes. Aí também vai uma ideia, depois da outra, ou um conjunto de propostas que já vem sendo adotado ao lado de outras que ainda não vi ocorrerem. Para mim, é muito importante o que não está neste papel aqui, que é fornecer, como na Inglaterra, o Second e Third Chance Program para as empresas que vierem a quebrar. Ou seja, habilitar todos os empresários e microempresários ao retorno ao mercado, em condições facilitadas. Outra questão, 600 bilhões é um início de geração de liquidez. O FGTS, liberado homeopaticamente, também, mas é insuficiente. Então, é importante que todos quantos sejam recursos e fundos abram mão de um espaço para geração contínua e crescente de liquidez. Chegar, quem sabe, rapidamente, a pelo menos
2,4 trilhões de reais. É agressivo, é muito na aparência, mas é estabilizador. A criação imediata de um fundo de estabilização da saúde, que seja pelo menos de 25 bilhões de reais para intervenções urgentes e temporárias. Fazer chegar os fundos direto na conta dos gestores privados das grandes redes hospitalares. Então, seria um fundo especial para a saúde. Também um fundo HELP para setores afetados, que subitamente aparecem como muito necessários. Liberar a fundo perdido alguns recursos, como tem sido feito com os independentes. Criar o refis do Corona, em especial para pequenas microempresas, que faturam entre 5 mil e 300 mil reais. Promover desonerações. Promover doações dedutíveis, que sejam em dobro do imposto de renda da pessoa física e pessoa jurídica, com comprovante, obviamente, de atividades. E redução da carga fiscal. Obviamente, isto daqui não facilita a vida do Estado. Paulo Guedes, um grande ministro, certamente que está arrepiado com algumas dessas propostas, mas ele sabe que elas vêm de todos os lugares com carinho, com respeito e com vontade de cooperar. André, vamos adiantar. Professor Ishua, se atente ao tempo, Sim. temos mais 5 minutos só de palestra, ok? Perfeitamente. Havendo entes operacionais táticos, pode aumentar a eficiência do Estado. Em certas ocasiões, a cessão de prazos e descontos tributários, assim como o perdão fiscal para passivos, merece atenção, o mesmo sucedendo com a redução de horas, né, dos serviços públicos não vinculados à saúde. Aí, então, André, por gentileza, passa para a quinta política aqui. Temos uma sequência de outras políticas, e eu não vou cansar o participante da reunião, deste encontro, deste seminário da Berge com isso, mas desejo que vocês, se tiverem um tempinho, vejam aqui esses quadros com as ideias. Isso facilitará a mobilização em prol de outras atividades que podem representar o coquetel anti-coronavírus 19. André, por gentileza, passe para o sexto. Para a sétima medida. E então gostaria de informar a todos que para a nona. Gostaria de informar a todos que vai ser disponibilizado a apresentação, ok? Sim, podemos seguir à frente. André, podemos evoluir. Todas as políticas combinadas representam uma política de rendas. Logo, é preciso pensá-las de modo integral. 2009, portanto, certamente, serão necessários 2,5 trilhões de dólares. Estamos falando em 12,5, que 30% dos setores econômicos estarão desguarnecidos e precisam de 2,4 tri. Faz todo sentido o número que aqui estamos colocando. É preciso, portanto, que lembremos, temos que cuidar da gente mesmo, fôlego imediato, logo após essa mega crise, salvo os asiáticos do leste, para algumas ajudas maiores imediatas, porque eles é que dispõem de reservas internacionais altas. Ou seja, o fundo precisa de mais fundos. Sim, André, podemos avançar? Encerrando. Aqui há uma lição histórica que vai se repetindo, porque a humanidade é conflagrada com pandemias não raro. O grande médico francês Louis Pasteur dizia: quando medito sobre uma enfermidade, nunca penso
sobre uma cura, um remédio para ela, e sim uma forma de preveni-la a fim de evitá-la. Isso era em 1893. Ou seja, necessitamos antecipar o que vai ocorrer para termos condições de enfrentar os malefícios que naturalmente sucederão também no futuro. Este é um momento histórico para a implementação de inúmeras medidas multipartidárias integradas que asseguram a vida e o bem-estar de todos os brasileiros. Continuemos com fé, com força, com prudência, com raciocínio bem articulado, com esperança e, sobretudo, muita paciência. Sejamos firmes nas nossas atitudes e ações. E assim, faremos certamente um Brasil muito melhor. Muito obrigado a todos. Espero ter contribuído com um pequenino grão de sal. Obrigado, Jorge. Obrigado, Angélica. Obrigado, André. Obrigado, participantes. Vocês são sempre sumamente gentis comigo pelos inúmeros e ótimos comentários que estão sempre fazendo. Um grande abraço. Obrigado, professor. Nós aqui agradecemos, tá? Um forte abraço a todos. Obrigado por tudo. Carinho a todo mundo. Obrigado. Obrigado. E fé em Deus que vamos sair dessa. Até a próxima, Istvan. Certamente Até, vamos procurar outras. Carinho para você. Tudo de bom aí. Obrigada.